Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a diferença do ponto médio e do ponto alto e que eu tinha acabado de trocar de estrutura, né? Naquela ocasião eu tinha trocado a minha estrutura Redfly, Red 1, por uma Viper. E eu troquei primeiro porque eu precisava eu queria trocar por uma estrutura ponto médio, né? Eu acabei me empolgando também com essa Viper, vi uns vídeos dela na internet, achei ela muito bonita e acabei comprando ela. Aparentemente ela era mais leve também e enfim, comprei essa Viper aí. Eu nunca tinha tido outra estrutura, sempre usei a Red 1, né? Então eu não tinha muito parâmetro assim, eu só pesquisei se ela era de desmontar, eu vi que era e beleza, comprei ela. E agora já se passaram alguns meses aí, não sei se já deu mais de um ano, eu usando ela e eu tô voltando para minha estrutura antiga, para Red 1. Eu acho que essa daqui é a Red 1, de aro simples. Por que eu tô voltando? Não é por causa do ponto, eu gostei do ponto médio. Inclusive eu até tirei os bracinhos dela e voltei para minha estrutura antiga. E coloquei na minha estrutura antiga, né? Transformei a minha estrutura antiga em ponto médio. Inclusive depois eu fui descobrir que ela aceitava já, ela já tinha furação para colocar o braço ponto médio. Mas enfim. E depois de usar essas duas estruturas, agora eu tenho uma listinha assim de coisas que eu observaria numa estrutura antes de comprar. Então, se alguém aí está montando para motor do zero, ou nunca teve uma estrutura da Viper ou da Redfly e quer ver de perto alguns detalhes, eu vou tentar fazer aqui um vídeo sobre a minha experiência, tá? Eu não sei se o que eu passei vai valer para todo mundo, mas é a minha experiência e as minhas observações. Você ajudar alguém aí. Então vamos lá. Para mim, vou começar falando que é muito importante que a estrutura seja desmontável, porque o carro que eu uso para transportar é um Meriva, né? E não tem carroceria e tal, então toda vez eu tenho que desmontar e montar essas estruturas. Ambas são desmontáveis, só que o jeito que elas desmontam é diferente. A da Redfly, ela desmonta, pelo menos esse modelo que eu tenho, tá? Essa aqui eu acho que é a Red 1. Ela desmonta nesses segmentos aqui, ó. São 4 segmentos desses, tá vendo? A redinha já fica fixa aqui. Ela ocupa um pouquinho de espaço na hora de guardar, então você fica com a estrutura que é relativamente compacta. Eu gosto muito de como é que ela fica assim, ó, depois que você desmonta ela. Ela não fica com nada pendurado, fica muito bom. Só que ela fica com aquele volume ali a mais para você guardar. Já a Viper, aqui tá a Viper inteirinha. É lógico que ela tá sem motor, sem hélice, sem selete, né? Então, mas tudo da estrutura da Viper tá aí, que são o aro dela. E aqui tem essas facas, né? Eu chamo de faca, não sei qual que é o nome disso, que vai encaixada aqui. Então tá tudo aí, você pode ver que ela com certeza ocupa bem menos volume do que a da Redfly. Qual que é a desvantagem desse sistema? Essa daqui, a minha, ela é um modelinho um pouco mais antigo e ela passa por dentro aqui, ó. Dentro desse aro, ela tem um cabo de aço que passa por dentro de todos esses segmentos e passa por aqui também. Depois no final que você monta ela, aqui tem um esticador que você estica e dá pressão no cabo. A minha, ela passa por dentro aqui e ela não sai, esse cano não sai dela, fica pendurado aqui. Dá pra tirar também, não é muito difícil não, tirar isso aqui. E aí você ficaria só com a estrutura rígida e esses caninhos você poderia guardar e embolar em outro lugar. Eu não preferi fazer isso porque na real nem me incomoda muito esses caninhos ficar presos na estrutura. E eu tenho problema, o maior problema é que esses canos ficam embolando, toda vez que você guarda eles embolam. E o amigo meu que tem a estrutura mais nova, que é de sair lá, ele tira fora isso aqui. Eu tive a impressão que o dele embola mais ainda. Quando ele tira os caninhos daí e guarda, toda vez tá tudo embolado esses caninhos. Então eu achei melhor largar desse jeito aí mesmo, tive a impressão que embola menos. Vamos lá, então pra mim o problema, elas desmontam dessa maneira, né? A Redfly em 4 segmentos, a Viper desmonta dessa maneira aí. Eu já começo falando que esse jeito de desmontar não me agrada muito, por causa da forma como fica esse monte de rede assim, ó, embolando, sabe? Eu vou fazer um vídeo, eu vou montar as duas, não vou acelerar o vídeo nem nada e não vou fazer correndo, vou fazer no tempo normal. E aí quem estiver assistindo que tira suas próprias conclusões. A diferença de tempo não é tão grande, já vou avisar isso. É coisa de, se demorar é 1 minuto a mais para montar a Viper. Só que a questão nem é tanto o tempo, mas é assim, é o prazer que você tem de montar, sabe? Não sei se é prazer a palavra certa, mas vocês vão entender no vídeo. Eu vou começar montando aqui a da Redfly. A Redfly, convenientemente, ela já tem
um pininho aqui também, ó, que eu deixo sempre encaixado aqui, dá certinho para encaixar, guardar a selete aqui. Então começa abrindo a selete, pega os segmentos, né? O único segredo, entre aspas, é começar pelo segmento de baixo. Sempre, qualquer lado, tanto faz. Você coloca aqui, ó. Ela tem um pininho que ela entra ali de plástico. E aqui tem mais esses dois encaixes também de plástico. Esse plástico aqui é um plástico meio borracha, não sei dizer. Ela encaixa aqui um aqui dentro, outro aqui dentro. E ainda tem essa trava aqui, ó. Olha só que satisfatório que é essa pressão que dá. E esses encaixes, por eles terem essas borrachinhas todas, não tem contato metal com metal, tá? Então, se ficar alguma folga, primeiro que não fica folga, né? Não sei porque não dá folga isso aqui não. Mas mesmo que ficar alguma folguinha, como é os encaixezinhos todos de plástico, esse plástico meio emborrachado, ele não dá vibração. Fica todos com essa pressãozinha legal. Aí agora eu venho aqui em caixa de cima. Não tem segredo, é super fácil de encaixar. Essas travinhas é só empurrar com o dedo. E elas não soltam, tá? Elas são facinhas de encaixar, mas elas não soltam. Vamos lá. Encaixa aqui. Travou. Inclusive ela é feita de um jeito também que, se você quiser, você pode até aumentar a quantidade de travas. Inclusive aqui originalmente eu acho que é só uma aqui em cima. Não sei se é duas ou uma nas lateral, mas eu coloquei mais trava, que eu preferi assim, fica bem travado. Então você pode até aumentar a quantidade de trava se quiser. Mas cara, ela fica muito rígida, ó. Muito rígida mesmo. E não tem barulho de metal solto. Não tem nada balançando. Essa é a forma que monta a da Redfly, esse modelo em específico, né? Você pode ver que do jeito que eu montei ela, se eu desmontar e montar 10 vezes, vai ser exatamente o mesmo procedimento, não vai mudar nada. Eu não vou ter nenhum tipo de surpresa montando e desmontando ela, não vai acontecer nada de diferente. É exatamente do mesmo jeito. Agora eu vou montar a da Viper. Vamos lá. Pego os tubinhos dela aqui. É esse aqui que eu falo que me irrita um pouco, ó. Essa redinha, ela vive enroscando. Você não pode deixar de qualquer jeito, senão ela enrosca. Aí o segredo da Viper é você jogar isso aqui pra trás. Assim. Essas facas aqui também, elas deveriam ser todas iguais, mas na verdade acabam não sendo. Sempre tem uma que encaixa melhor num lugar, outra que encaixa melhor em outra. Então vocês podem ver que eu enumerei as minhas, ó. Essa aqui é a 2, né? Aí a 1 vai aqui. Eu enumerei assim, olhando ela de frente, né? Que é o sentido que eu gosto de montar ela. Aí aqui é a 4. E aqui é a 5. Agora eu pego isso aqui. Aí aqui, ó, o segredo é passar esse arame aqui dentro, ó. Ele não pode ficar assim, ó, mordendo desse jeito assim, ó. Ele tem que ficar passando certinho aqui na canaleta, porque ele tem que meio que correr aqui dentro na hora de você apertar ele lá embaixo. Pra ele dar a pressão, ele tem que correr, senão você não consegue dar pressão nele. Aí os de cima aqui até que não é tão chato de encaixar. Os de baixo ali que vai ficando cada vez mais difícil, por causa da posição e porque vai ficando mais apertado também. Aqui eu acho melhor montar os de baixo primeiro. Tomando muito cuidado para não macetar o cabo de aço aqui. Aqui.
Aí agora aqui é da pressão aqui. Beleza. Bom, é assim que monta a Viper. Não é difícil montar e não é muito demorado também. Mas aqui eu ainda meio que dei sorte que deu tudo certo. Não tive nenhuma surpresa. Mas tem vezes que você vai pegar e a corda enrosca não sei na onde. Aí a hora que você vai puxar não vem, você vai ver tá enroscado. Às vezes isso aqui tá passado ao contrário. Mas enfim, não vou ficar chorando muito não. É assim que monta a da Viper. E vamos lá. O que pra mim é uma das coisas que incomoda bastante nela? Esse jogo aqui, ó. Essas facas aqui, ó, você pode ver que elas são metal no metal, tá vendo? E elas têm um jogo. Aqui, mexendo com a mão, talvez pode não parecer muito. Na hora que você põe o motor e acelera, rapaz, isso aqui vira uma vibração. Olha lá, ó, todas elas mexem, tá vendo? Não tem uma. Ela é uma estrutura que faz bastante ruído. Talvez, se eu colocasse um calçozinho de borracha aqui, né, e soltasse esses parafusos, você pode ver também que ela é toda parafusada, né? Eu penso que se eu der uma afrouxada nesses parafusos, colocar um calçozinho e apertar esses parafusos todos e não desmontar essa estrutura, esse problema seja resolvido. Mas aí ela já não vai ser uma estrutura desmontável, né? Então pra mim um dos defeitos é eles não terem caprichado melhor nesse sistema de montagem dela. Eu não gosto muito desse sistema aí, metal com metal, dá muita vibração. Vocês podem ver aqui que tem uns parafusos faltando também. Aqui tem um parafuso, inclusive eles têm um espaçadorzinho lá dentro, né? Ó. Tá guardado lá, eu tenho o espaçadorzinho ainda, mas eu tirei ele porque tinha caído um dos parafusos. Ela tem esse problema, você tem que colocar todos os parafusos com trava-rosca, porque durante o voo, com a vibração, eles começam a cair, cara, e cai muito mesmo, não tem jeito, você pode apertar o tanto que você quiser, que não segura, durante o voo eles começam a cair. Então ela tem esse problema também, esse monte de parafuso, que você acaba correndo um risco maior. Inclusive eu danifiquei uma hélice minha por causa de 2 parafusos que caiu e fez um dente enorme na minha hélice. Enfim, tem mais esse detalhe aí também. Bom, as duas montadas elas ficam assim, ó, com um visual bem semelhante, né? Principalmente porque as minhas duas estruturas têm mais ou menos o mesmo jogo de cor. Em termos de visual, eu acho que o visual é muito pessoal. Eu não vou ficar me prolongando muito nisso aí, né? Cada um pode julgar o que quiser. Eu tô pra dizer que eu ainda prefiro a Redfly, a estrutura da Redfly. Eu gosto desse aro achatado, né? Aquela ela também tem. Mas a Redfly tem uma de aro duplo, eu não acho muito bonita não. Eu acho que ela tem um visual meio antigo. Essa de aro simples eu acho muito bonita, o visual dela. E ela tem um visual mais robusto também, né? Por ela ter esses reforços aqui, ó, no meio. Já a Viper mais vazia zona. A Viper é mais leve, sim, bem mais leve. Bem mais leve não, assim, as duas são muito leves, né? Mas a Viper é mais leve, ela ganha nessa questão do peso. Só que tem a questão também da rigidez. A Viper não é tão rígida quanto a da Redfly. Inclusive eu ia comentar, ó, essa faca aqui, você pode ver que ela tá bem torta, tá vendo? Não só ela, todas essas facas aqui tem um tipo de torçãozinha, nenhuma 100% reta. Essa do meio ela sofreu um pouco mais porque é nela que vai a partida. E aí o meu motor tem um problema, que eu entendo que isso é um pouco meio que culpa minha. É uma modificação que eu fiz, né? Que eu retirei a mola de partida do motor. O motor, para quem não sabe, tem duas molas. Tem aquela molinha que é o que puxa a partida de volta, né? Que recolhe a fieira. E tem uma segunda mola, os motores que tem embreagem tem uma segunda mola que é um auxiliar de partida. Só que ela vive quebrando essa mola e tal, e ela serve para deixar a partida mais leve. Eu eliminei a minha mola, eliminei a mola de partida, de auxiliar de partida do meu motor, para não ter problema dessa mola quebrar. Só que por consequência minha partida fica mais dura, mais pesada. E aí, essa faca aqui, ela sofre um pouco para aguentar a partida do meu motor. Eu tenho que puxar ela bem nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido até que ela tem força, mas se eu puxar um pouquinho de lado, ela já entorta. Ela não tem muita força no lateral. É um material bem maleável, apesar dele ser grosso, você olha assim, ele é bem imponente. Mas ele é molinho esse material aí, ele é bem maleável. Isso é bom e ruim, eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Então essa faquinha aqui não aguenta muito bem o peso da partida do meu motor.
Eu entendo que o meu motor está modificado e é um defeito, digamos assim, do meu motor também. Só que em contrapartida, a da Redfly também sofre o mesmo esforço e aguenta de boa. Inclusive da Redfly ainda é um cano aqui que está no ângulo, né? Poderia sofrer aqui uma deformação. E aguenta de boa, cara. Nunca tive problema aqui na estrutura da Redfly. Nunca demonstrou querer quebrar o suporte ali. E a da Viper abriu o bico comigo. Já teve uma vez que eu dei uma puxada aqui muito de lado, ela virou um S aqui. Aí eu tive que desentortar essa faca aí. E aí eu vou entrar agora em uma vantagem da Viper. A Viper, se você reparar, ela é todinha feita de chapas retas, com exceção desse aro e desses caninhos aqui de baixo, ó. Tirando isso aí, tudo é chapa reta, ó. O apoio aqui das costas são duas chapas retas, né? Essas faquinhas são chapas retas. Os pezinhos também são chapas retas. Então o que você pode fazer com essa estrutura? Você desmonta ela inteirinha, ela é toda desmontável, né? E você termina, você coloca ela toda na mesa, ela vai virar um monte de chapa reta em cima da sua mesa. O que você faz? Você pega um martelinho de borracha ou de nylon, vai batendo com cuidado. Esse alumínio, ele não é muito resistente, mas em contrapartida ele é muito maleável. Então ele aguenta você voltar ele várias vezes. Você consegue corrigir ela todinha praticamente, você consegue consertar ela todinha. Para você não conseguir recuperar uma peça dessa, ela tem que sofrer um estiramento muito grave a ponto dela rachar, dela quebrar. Mas caso seja um entortamento lateral, você praticamente consegue corrigir ela todinha, ela fica retinha de novo. Então ela tem essa grande vantagem, por ela ser toda modular e toda feita de superfícies retas, né? Você consegue, é muito fácil, a gente consegue endireitar uma chapa reta, a gente não consegue refazer uma curva, né? Que nem aqui, ó. Se eu tivesse que refazer no olho essa curva, como é que eu vou fazer isso? É quase impossível. Mas uma chapa reta a gente refaz. Então a Viper ganha ponto nisso aí. Ela é fácil de consertar. E caso você não consiga consertar, caso sofra um dano permanente mesmo, você precisa trocar, por ela ser toda modular, é muito barato você trocar uma peça dessa daqui. Agora, eu cotei agora, né, em 2023, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ser que os preços mudem, mas é só para efeito de comparação. Uma pecinha dessa daqui, ó, da Viper, R$150 para trocar. Isso aqui também, R$150. Eu acredito que praticamente qualquer peça aí que você pedir vai ser essa faixa de preço, 150, R$200. Já a da Redfly, ela é feita nesses segmentos, né? Um quarto aqui, ó, são quatro partes, né? Cada quarto desse custa R$450. Então vamos supor que você deu uma amassada que nem o meu, tem uma amassadinha bem aqui, ó. Desde quando eu comprei já veio com esse dente. Se eu quisesse só trocar esse cano, não dá. Eu teria que trocar essa peça inteira, me custaria R$450. Em contrapartida, a Viper custaria apenas R$150. Então, a Redfly, além de ser mais difícil de voltar ela, né, de dar um reparo, de desamassar um dente ou qualquer coisa assim, ela acaba sendo mais caro para você trocar o segmento. Tem essa desvantagem aí. Em termos de valores para você comprar as estruturas, a Redfly eu conversei lá direto na fábrica, tá? Não é valores de revendedor. Direto na fábrica, R$3.150 à vista essa estrutura aqui. Eu perguntei pro cara especificamente a Red 1 de aro simples, R$3.150. A Viper, ela tá custando R$4.700 e o cara faz acho que em 5 vezes. À vista acho que ele deve dar um descontinho. Então tem essa diferença aí, uma diferença boa de preço, né? E não sei, a questão do preço aí entra o cálculo da manutenção, né? Que é mais fácil de dar manutenção nela. Cada um tira suas conclusões. A minha conclusão é que é o seguinte: como eu já passei um pouquinho da fase de me acidentar com frequência, eu não me importo muito mais com isso aí. Eu já tô dando mais valor mesmo na praticidade da Redfly. Eu gosto também da rigidez da Redfly. Eu vou mostrar mais um detalhe aqui agora, que um amigo meu tinha comprado uma novinha e ele estava aprendendo ainda, e ele acabou dando uma bundada no chão. Não é essa estrutura, tá? É outra estrutura dele. Eu acabei de ver aqui, ó, que tá faltando um parafuso aqui, ó. Já caiu mais um parafuso. Enfim, um amigo meu deu um pouso aí meio nervoso. E eu não lembro exatamente aonde que foi, mas em uma dessas partes aqui, eu acredito que foi aqui, ó, que deu uma amassada bem feia na dele mesmo, cara. Uma deformada bem nervosa mesmo. E depois eu estive comparando, né, as duas estruturas.
E eu reparei o seguinte, que eu tenho a impressão que a Redfly, a da Redfly é bem mais robusta. Olha só como que esse triângulo aqui, ó, essa base triangular, ó, só de você olhar, primeiro que o tubo, né, o formato tubular, ele é bem mais resistente do que a chapa reta, né? E ele forma, olha só o triângulo que ele fecha aqui, ó, se você olhar, ó. Um triângulo bem bacana, bem robusto, né? Ainda tem esse reforço aqui no meio, ó. Já a Viper, ela não me dá a mesma sensação de robustez olhando ela, ó. Parece que esse caninho aqui é bem fininho, você pode ver que aqui já tem um trinco. Eu não sei direito o que deve ter acontecido, porque eu já peguei ela assim, essa estrutura eu comprei, as duas eu comprei usada, tá? Então, mas observando ela assim, eu teria que fazer um teste de esforço mecânico e tal. Observando, você já vê que de cara a Redfly, apesar dela ser mais cara, mais ruim de dar manutenção, eu penso que seja mais difícil de você dar PT numa estrutura dessa daí, por causa da robustez dela. Ela, além dos caninhos, né, serem de tubular, ela tem um formato ali, a base dela ali, ó, favorece muito um esforço de uma batida ali de baixo do que essa da Viper. Bom, mas beleza. Então é isso aí. Praticidade eu acho que a Redfly ganha. E questão de manutenção a Viper ganha. Agora vamos para outro detalhe. Quando eu comprei essa estrutura, eu nem me preocupei com a altura dela, desmontada aqui, ó. Aquela ali, simplesmente eu desmontei ela a primeira vez, coloquei no porta-mala do carro e boa. Coube de tranquilo. Quando essa estrutura chegou, ela não cabia no porta-mala do carro, cara. Aí eu fui me atentar para isso. Então, eu tive que tomar uma decisão um pouco drástica, porque na época eu não vinha outra solução. Ela era aqui, ó, você pode ver que a faca, ó, ela tem esse dente aqui, tá vendo? Essa base aqui, ela subia até aqui. Eu não sei se no vídeo dá pra ver, ó, mas é mais de um dedo aqui, ó. Tinha uma cabeçona aqui, ó. Inclusive aqui formava uma espécie de uma alça. Eu não sei se é uma alça mesmo, ou se esse corte é só um alívio de peso, né? Mas ela formava uma espécie de uma alcinha aqui, ó. E aí eu tive que fazer esse corte aqui, ó, tirar mais de um dedo de material para ela entrar na marra ainda. Ela entra na marra lá no carro, mas pelo menos ela entra. É um serviço que eu não me orgulho de ter feito, mas eu fiz porque, cara, não tinha como guardar esse troço no carro, não tinha, no banco não cabe. O único lugar que tinha era o porta-malas, tinha que ser isso aí mesmo. Então eu acabei fazendo esse corte aí para ela caber. É mais um detalhe aí, eu não sei, agora eu teria que medir para passar a medida correta. Mas se você tem uma Redfly e ela entra meio na marra no porta-mala, a Viper com certeza não vai entrar, tá? Ela é mais alta. E aí eu comentei aqui um negócio que parecia uma alça e já vou entrar em mais o detalhe da Viper também. Cara, essa estrutura não tem um lugar confortável para você pegar ela. Aqui agora, ela tá leve, ela não tem selete, não tem motor, né, hélice nem nada, nem combustível. Então ela tá leve, qualquer lugar que você pega de boa, tranquilo. Quando ela tá montada, é outra história. Você tem que fazer força para pegar. E qualquer lugar que você pega nessa estrutura, cara, machuca demais a mão. Ela não tem um lugar confortável para pegar. Ela não tem nenhum tipo de alça, ela não tem nenhuma base arredondada, ela não tem nenhum caninho aqui redondo. O lugar menos desconfortável era os bracinhos. Eu pegava ela pelo bracinho, mas até o bracinho ainda dói um pouco a mão de você pegar. Que eram esses bracinhos aqui, ó. Você pode ver o perfil dele aqui não é muito redondo. Teria que dar uma lixada para arredondar. Então essa estrutura é uma estrutura sempre ruinzinha de pegar, sabe? Ainda para ajudar, ficava todo esse negócio caído aqui, ó, em cima, eu dobrava ele e colocava em cima da selete, né? Aí você ia pôr no carro, aquele troço desajeitado, já não entrava direito. E essa redinha querendo enroscar ali no fecho do porta-mala, e esse troço doendo sua mão. Então era um monte de coisinha que parece detalhes, mas vai juntando, você vai se aborrecendo com a estrutura. E eu nunca parei para pensar nisso, né? No momento que eu decidi comprar essa estrutura, eu ia ter a malícia para observar esses detalhes. A Redfly, ela é super confortável de pegar. Qualquer lugar que você pega, né? No caso, até montada você pode pegar aqui, ó, que ela é confortável. Mas depois que você desmonta, você pode pegar em qualquer um desses caninhos aqui, ó, que é tudo confortável. Inclusive ela tem uma alça aqui em cima, que a outra não tem. A Viper, ela tem duas rodinhas embaixo, né, que deveriam dar um pontinho para ela no quesito transporte, mas essas rodinhas são inúteis, porque primeiro porque onde que eu vou carregar esse negócio que uma rodinha vai funcionar, né? Eu tiro do carro e já estou aqui já na grama, no chão e tal. E segundo que a selete está aqui, ó, se a selete tivesse montada ia estar desse jeito aqui. Eu não vou carregar o troço assim, arrastando a selete no chão, não sou maluco.
Então eu não sei, essa rodinha aí pra mim, não entendi direito como funciona ela. Meio inútil, só funciona quando ela não tem nada montada nela e você tá em cima do piso. Aí funciona. Então, no quesito transporte ali, mobilidade, apesar daquela ali ser um pouquinho mais pesada, ela ainda acaba ganhando, porque é super fácil de pegar, não fica nada pendurado. Ela tem, além dela ter a alça em cima, qualquer outro caninho que você pega na lateral não machuca a mão. Então é isso, eu acho que o que eu tinha pra falar era só o principal motivo mesmo que me fez querer voltar para minha estrutura antiga é a questão da facilidade da montagem. Que essa montagem estava me aborrecendo, que nem eu comentei antes. Às vezes aqui você vai mexer nesses cabinhos de aço aí, às vezes ele está enroscando ali, você encaixa ele encavalado. Eu vira e mexe, eu machucava a mão ainda, mexendo nesses cabinhos de aço. Na Redfly não tem nada disso, então aos poucos a gente vai se aborrecendo. Depois eu descobri também que a estrutura da Redfly, ela já tinha, ó, essa furação aqui original, ó, para ponto alto. Ela tem a ponto alto, ela tem a ponto médio aqui, né? Então eu nem precisava ter trocado de estrutura, eu só precisava ter comprado um bracinho e pronto, estava resolvido. Ela e trocava a selete, claro, né? Trocava a selete. Ela tem suporte para, não sei se todas as estruturas da Redfly, novamente, tá? Eu estou fazendo um grande parênteses aqui, especificamente esse modelo que eu tenho. Mas eu acredito que se você for encomendar na fábrica, você pode muito bem pedir pro cara fazer lá. Falar, ó, faz uma estrutura para mim que já tem a fixação do ponto alto e médio. Ele solda para você isso aí de boa. Já a estrutura da Viper não tem, é só ponto médio. Então, mais um pontinho aí para Redfly, né? Ela tem essa possibilidade de você mudar depois. Eu tinha comentado de valores de manutenção, né? Uma coisa na Redfly que de vez em quando quebra, mas não é muito frequente, são essas travinhas de plástico aqui, ó. A minha, na verdade, vou ser bem sincero pra vocês, só quebrou uma, assim, sozinha, eu fechando ela, né? Aí eu cheguei a quebrar mais dessa, só que foi no começo, quando eu tava aprendendo ainda, eu tomava uns capotes, aí no capote pode ser que ela quebra. Mas funcionando assim normal, é muito raro ela quebrar, eu só vi uma quebrar até hoje. Na época eu comprei esse aqui, eu acho que era R$ 15 cada travinha dessa. Então também não é um bicho de 7 cabeças isso aí. Essas borrachinhas aqui também raramente dá defeito, né? Elas quebram. Mas eu lembro que eu comprei também reserva disso aqui. Eu lembro que foi mais barato que isso. Não sei se foi R$ 10. Não sei o preço que tá agora, pode ser que tenha subido. Mas assim, não é coisa cara isso aí, tá? A redinha na Redfly tem lá pra vender também. Só que eu não me recordo o valor. Só que a rede da Redfly, essa daqui ó, eu já comprei usada. Pelo visual, ela provavelmente é a original, essa rede, porque ela está muito bem colocada. E eu já tô faz um tempo com essa estrutura e você pode ver que ela não tem nenhum sinal nem de perder a pressão e nem de desfiar. Já essa redinha aqui da Viper, você pode ver que ela aqui ó, já tem um negócio aqui querendo desfiar aqui embaixo. Ó, tudo bem que isso aqui não faz parte da rede, é só o esticador da rede. Mas eu acredito que essa redinha, por ela ficar montando e desmontando, né, e ela perde pressão também, muito provavelmente você vai ter que trocar essa redinha com mais frequência do que aquela lá, tá? Aquela lá se você não sofrer nenhum acidente, ela quase não sofre desgaste porque ela não fica roçando em nada. Esse é meu review que eu tinha para fazer para vocês. Deixa eu dar uma geral aqui, ver se eu lembro de mais algum detalhe para falar. A questão do peso, realmente a da Redfly, ela é um pouquinho mais pesada, cara, mas assim, você tem que desmontar tudo, pegar as duas, uma com a mão e outra com a outra para perceber a diferença, porque é mínima. Eu não sei falar a questão de quilos ou gramas, mas é pouquinha coisa só de diferença. Para mim isso aí é praticamente irrelevante, tá? A maioria não, todas essas observações que eu tô falando para vocês, eu só consegui perceber isso depois que eu tive uma estrutura e passei para outra. Que nem eu comentei, eu tinha a minha Redfly. Quando eu passei para Viper, esse monte de coisinha somada, acabou assim, eu não peguei gosto por essa estrutura, sabe? Resumidamente é isso, não peguei gosto por essa estrutura. Talvez você que já teve, vai ser sua primeira estrutura, você vai comprar e você não vai nem perceber muito esses detalhes, porque vai ser sua primeira estrutura, pá, você não tem parâmetro comparativo. Mas depois que você acostuma com um negócio que é bem mais prático, você acha, né, fica aborrecido de mudar para outro que é menos prático. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero aí que eu tenha elucidado algumas dúvidas de quem está pensando em trocar ou montar sua estrutura agora, né? E é isso, falou.